Olá, Cícero sempre primeiro, hein? Deixa eu pegar meu fone, eu esqueci, só um minutinho. Nossa, eu esqueci meu fone. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Vai ficar melhor agora, quer ver? Esqueci do meu foninho. Wanda já está aqui. Deixa eu chamar a Wanda. Oi, Wanda. Oi, Vi. Eles Você vão tá... falar que a gente está combinando. Olha Ah, aqui, ó, tô de mentira! preto. Olha que eu olhei. Mentira! Eu não acredito que a Viviane tá de preto, gente. Não, a Deixa eu gente arrumar tem aqui uma meu. sintonia e um rapport Nossa, eu que tô é chocada. é Deixa eu me, impressionante. me Vocês estão me arrumar ouvindo aqui, bem? pera. Eu tinha Super esquecido bem, tá do ótimo. meu fone. Não, tá Olha, ótimo, a gente tá te ouvindo super bem. ó, quem já está aqui, seja bem-vindo. Já, eu vou Oi, pedir os. Sheila. É, da Adriana aqui também, Muita como gente. sempre, muita gente. Danilo, rapport, Danilo é mesmo. É Muito muito, rapport. gente. É a segunda vez já que a gente vai com a mesma cor sem ter combinado. Achei ótimo. É. E a gente tem adorado fazer isso, né, Wanda? As lives. Não, ó, a gente tá pegando gosto pela coisa, viu? Olha quem tá aqui, Ah, William! Quanto tempo! Prazer ter você aqui, nossa, William. O William que fez William que é que eu DL. não É vi? o seu O William. câmara? Ó, É. seu William! Ó, nossa, seu William, ó! Ele fez, se não me engano, DL11. Ah, foi ontem, né, Viviane? Foi, Foi foi praticamente mais ou menos ontem. ontem, isso aí. Olha, vamos mandar aviãozinho pro pessoal, para o pessoal ouvir a gente. Isso A aí, gente vai pessoal, falar vai sobre convidando aí a galera. comportamento, né? A gente tem se comportado bem ultimamente. Pra quem não sabe, a Viviane é especialista em comportamento, hein? Hoje é top. Vamos lá, convidem aí as Adoro, pessoas. adoro falar sobre comportamento humano, né, Wanda? A gente fica horas e Nem me horas conversando fale. sobre isso. E você também adora, né? Como psicóloga, nem se fala, então. Nossa, e aliás, eu adoro, e muito, viu? Muito mesmo. Bom, a gente vai esperando um pouquinho mais, viu? O pessoal aí entrando aí. A E só, Jaque lá, muita gente. William, não é memória que você não sai do meu coração mesmo. Ele falou, que memória. É que tem pessoas, né, Vi, que passam pela nossa vida, pelo DL, e a gente e se tornam inesquecíveis mesmo. E o seu William é uma dessas Inesquecíveis. pessoas, É, inesquecíveis. com E o seu certeza. William é uma dessas pessoas, uma graça, Muita nossa. gente querida aqui, muita gente querida mesmo. Gente, vamos mandar aviãozinho, mandar coraçãozinho, para a gente começar a conversar de um assunto importante que é sobre comportamento, né? De Uhum. como a gente lida com os nossos comportamentos. Se a gente enxerga os nossos comportamentos, né, Vânia? E tem uma coisa importante nisso tudo, né? Como que a gente faz para que isso nos leve para conquistar os nossos objetivos na vida, né? Sem Uma coisa não dúvida. existe sem a outra, e acho Não, que você tem muita coisa importante para trazer para a gente na noite de hoje, né? Uma sexta-feira aqui em São José tá tá gelado, eu frio? não sei como Aqui é que tá também. aí, tá bem Tá, frio. tá Eu estou aqui, super. ó, com a minha canequinha de chá que eu ganhei da Iana. Ah, Conquiste o que legal. objetivo e se faça feliz, é que está espelhado aí para vocês, ó. Vem com o meu nome ó, o objetivo tá aqui já, até na caneca. Hoje a gente vai É falar isso bastante aí. disso, né, Vê? Nossa, e a gente, eu acredito que seja o centro do próprio DL, e é uma frase, né? Regra de ouro, conquiste um objetivo e se faça Sim, feliz. A gente fala isso direto no DL, já com o projeto de vida, que a gente já vem falando sobre isso o tempo inteiro, e como que a gente pode alinhar os nossos comportamentos aos nossos objetivos. E isso é extremamente importante porque os nossos comportamentos são inconscientes, né? E muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, a gente tem consciência dos nossos objetivos, mas não, como o comportamento não é consciente, às vezes ele não está alinhado e a gente fica.
tentando conquistar um objetivo e não consegue, e às vezes não sabe nem o porquê. Aí fica, poxa, estou É. me desmotivando, eu não consigo chegar lá, eu não sei o que está acontecendo, parece que para mim é difícil. Aí começa a entrar até nas crenças também, E né? vem um monte de coisa junto. E eu acho que até no próprio DL, que normalmente é um início aí para quem começa, entra nessa vida maravilhosa nossa aí, muitas vezes as pessoas chegam pra gente, nos cursos, sem ter ideia de objetivo também, né, Viviane? Sim, Completamente sem direção, sem saber o que desejar, o que quer da vida, e a gente tem bem comprovado isso, que essa ausência de objetivos também leva a doenças, né? A depressão, normalmente, ela tem uma ligação forte com essa perda de sentido, né? Com o essa coisa de não sentido ter da vida, objetivo de estabelecer. sem dúvida. Exatamente. E eu acho assim, que você trabalha isso de uma forma brilhante também, além de focar nos comportamentos, ok, mas a gente tem que sair de um lugar e chegar em algum lugar, né? Tem que Sem ter um dúvida. ponto aí para chegar, né? Com certeza, o que você falou é importante, o Ney, eu sempre falo isso, que até na vida profissional, os objetivos até que vai, porque se você não tiver objetivo, a empresa coloca para você as metas, os objetivos, e você até que leva, né? Mas na vida Sim. pessoal, muitas vezes a pessoa se perde, ou às vezes a pessoa não consegue definir o que quer fazer da vida, até no lado profissional. Então E aí isso gera uma começa angústia, né? Muito muito grande. Eu grande. vejo Muita muita gente angústia. sofrer por causa disso. Começa a trabalhar com alguma coisa e fala, mas não é esse o real motivo meu de viver, né? Feliz é aquela pessoa que acha realmente o seu propósito de vida e Sim, segue sim. alinhado aos seus comportamentos, atingindo esses objetivos. E o papo Tem vai ser muito bom, acho que nesse sentido, né? A gente vai focar em comportamento, focar em objetivo. Acho que vai ser uma noite de muito aprendizado aí para a galera que está com a gente. Com certeza. Já tem uma pergunta, eu vou apertar aqui, Wanda. Nossa, mas já a gente mal começou, gente. Vamos lá. Mostra aí para mim, vamos ver. Não é pergunta, é Elisandra dizendo que é do DL. DL 371. Oi, Aí Elisandra. ela tá marcando presença, literalmente. Ela falou, Marcando eu tô presente presença, aqui. sem dúvida. Mas eu acho que a gente podia Pode até já começar, né? Vamos Vamos ir dando começando. uma Chama o introdução pessoal aí. aí, gente. Vai apertando o aviãozinho, a gente vai conversando, tá bom? Vamos Sim, lá. eu acho que você podia começar trazendo para a gente, porque no nosso meio a gente fala muito de padrão de comportamento, né? Ah, é padrão, isso é padrão. A gente até brinca assim, e fez 3 vezes, virou padrão, né? Já é padrão. Então, o que você pode falar para a gente, Vi, sobre essa questão de o que é um padrão de comportamento? Para quem nunca ouviu falar, às vezes, nesse termo, né? Tá. Padrão de comportamento é algo que se repete, que você faz e faz isso repetidamente. E é fácil a gente perceber padrões. Eles são inconscientes, mas é fácil a partir de agora a gente começar a perceber. Vamos perceber. Vamos Tem lá. pessoas que falam assim, ai, não consigo chegar. Você marca um horário com a pessoa, ela não chega no horário. Né? Você marca 10 horas, ela chega às 10h15. Aí quando você vai ver, ela não faz isso só com você. Ela faz isso no trabalho, ela faz isso quando ela tem que entregar algum trabalho, ela faz isso Uhum, na vida pessoal dela, ela decide as coisas sempre na última hora. Então, e uhum. isso é um padrão, vai se repetindo, né? E você não repete só num aspecto da sua vida, você repete em outros aspectos da vida. Então, é Ou seja, bom em a outros gente contextos, em ele outros também contextos, acontece. eles acontecem. Entendi. Então, é bom muito a gente prestar atenção nisso, Wanda, porque a gente tem os nossos padrões, né? Às vezes a pessoa tem padrão de apego, às vezes a pessoa tem padrão de postergar, como a gente está falando, de adiar, Que é procrastinação. a Aham. procrastinação, de não tomar decisão. Tem muita gente que, assim, você vai... a gente que está muito acostumado a oferecer para a pessoa, Observar. observar e oferecer às Ah, pessoas para que tenham uma vida melhor, e você liga para a pessoa e fala assim, olha, vem fazer o DL, a gente está te convidando, e a pessoa fala assim, ah, nesse eu não vou, eu vou no próximo. Aí você liga depois, e o nesse eu não próximo é vou, sempre eu o vou no próximo. próximo. Nesse eu não vou, não vou no próximo. Eu falo assim, você não está fazendo só com o DL, você está fazendo isso na hora de tomar uma decisão na sua vida. Depois eu tomo e vou deixando e vou deixando. Você não é só em Perfeito. É. relação ao DL, é em relação a tudo que você vai postergando. Então, é bom a gente começar a perceber os nossos padrões. Muitos padrões a gente já adquiriu de pais, né?
Aliás, já diz, né? Há mais dos seus pais em você do que você E supunha. quanto, né? Então a gente vem repetindo padrões dos pais, porque ou a gente é o exato dos pais, ou a gente é o exato oposto. Ou a gente inverte o padrão, a gente fica com tanta raiva daquele padrão que a gente Isso eu inverte, não né? faço nunca mais. Isso eu não Nunca quero mais pra eu mim, agi né? desse É, jeito, eu é. enxerguei o padrão do pai e eu inverto. Ou eu repito. Mas isso é muito inconsciente, né? Então, muita É. gente, às vezes, muitos jovens criticam os pais quando percebem eles estão tendo o mesmo padrão, né? Ele repete o mesmo Fazendo padrão exatamente igual. é. Outra forma de descobrir alguma coisa, algum comportamento em você, é você perceber o que irrita no outro. Às vezes você se irrita com o comportamento do outro. Provavelmente esse comportamento está dentro de você. Porque Então senão passaria. é correto dizer que é Diga. uma pista isso. É uma É uma pista. pista. É uma Olha para pista. isso. Se você está olhando, você está se relacionando com alguém, aquele comportamento daquela pessoa te irrita, você se irrita, na verdade você que se irrita com o comportamento É. dele. Mas observa se você não tem esse padrão dentro de você ou um padrão invertido. Então, é importante, até para os objetivos, a gente começar a perceber padrões, né? Porque É podem como ser se que. fosse o. Diga. Desculpa, ver, é como se Não, fosse um imagina. espelho. Espelho. Um espelho. Espelho. Entendi. Pode ser, e pode ser o inverso, né? Então, por isso que a gente tem que Uhum. prestar muita atenção. Mas quando a gente está colocando os nossos objetivos, começar a escrever os nossos objetivos, é importante a gente perceber comportamento. Porque tem Uhum. comportamentos que vão te ajudar a conquistar aqueles objetivos, tem ações que você vai fazer que estão alinhados aos objetivos, tem comportamentos, tem padrões que vão te atrapalhar. Então, quando a gente fala sobre coaching, que a gente faz um trabalho de coaching, o trabalho do coach é enxergar exatamente isso, é enxergar um olho externo que vai enxergar padrões em você para poder te ajudar a falar assim, não, esse comportamento aqui não tá te favorecendo, não está te ajudando para que você conquiste o seu objetivo. Olha, perceba, né? É lógico que ele não vai fazer, ele não vai falar, porque não é essa a função do coach, mas ele vai mostrar para você de uma forma, através das suas ações, que elas vão ficar mais conscientes de que isso não funciona, ou isso funciona muito bem. Então, isso Ouvi. é bom E assim, perceber. Diga. talvez uma forma, não sei, imagino que no coach a questão das perguntas, né? As perguntas poderosas são maneiras de tornar isso consciente. Seria uma forma de Sem fazer? dúvida, sem dúvida. Toda Ah, vez que você for fazer um objetivo, você for traçar um objetivo, primeiro você tem que saber o que você quer. E não adianta uhum, saber só o que você quer. Tem muita gente que para aí, né? Ah, eu quero isso, tá bom. E aí? E a partir daí? Aí o como, uhum, né? Como eu vou fazer isso? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para realizar o meu objetivo? Eu preciso ter uhum, estratégias, eu preciso ter ações. E aí, com essas ações, né, dentro das ações, eu tenho que me observar. Eu estou tendo comportamentos alinhados a essas ações, eles estão me ajudando, eles estão fazendo com que eu caminhe em direção do meu objetivo, eles estão me ajudando a realizar isso de uma forma eficaz. Então, isso uhum. é bom eu começar a perceber, porque muitas vezes a pessoa sabe que está. Às vezes a pessoa não sabe nem como que ela está assim, num ponto A, esse é o meu estado atual, eu quero chegar no meu estado desejado, meu ponto B, e essa trajetória é muito importante para que eu analise passo a passo a mim mesmo. Tenho Uhum. comportamentos condizentes, isso que eu estou fazendo, essa ação, essa estratégia que eu decidi realizar, essa ação que eu vou fazer, vai me levar em direção ao objetivo? Porque muitas vezes a pessoa não para pensar na estratégia e sai fazendo de qualquer jeito, né? Eu quero esse objetivo e eu vou saindo fazendo. Aí você vai gastar muito tempo para chegar no seu objetivo e muitas vezes não realizar. Então, isso é muito importante para a pessoa perceber. Às Diga. vezes cai naquela situação também, você deve ter visto muito isso na sua experiência, da pessoa estar repetindo, né? Fazendo a mesma ação, querendo chegar no lugar. Quer dizer, ela já viu que não funcionou, só que é tão inconsciente o processo que ela continua repetindo a mesma ação, sabendo que não vai chegar, né? Com certeza. Por isso a importância de você tudo colocar em escrito, papel. Não adianta. É, tem sonho,
tem meta e tem objetivo. São três coisas completamente diferentes. Ah, você podia dar uma dica aí pra gente, Vamos então. lá. Vamos lá. O que que é o quê? O que é o quê? Se eu estou hoje num ponto A, hoje é meu estado atual, e eu quero chegar no ponto B é meu objetivo. Isso é o objetivo. Para que eu vá daqui até o ponto B, eu vou ter que andar num caminho, eu vou ter que percorrer uma trajetória, eu vou ter que entrar como se eu entrasse numa estrada, fazendo mini jornadas, que a gente chama de mini metas ou metas de jornada, que são as metas. Essas são as metas. A meta é o passo a passo até o seu objetivo. Então, eu tenho uma meta aqui, que eu vou andar 1 quilômetro, 2 quilômetros em direção ao meu objetivo. Então, eu vou dividindo em mini metas para que eu chegue lá, no meu objetivo. O objetivo, ele pode ser relativamente inespecífico. A meta de jornada, não. Então, a meta de jornada tem que ter as 3 perguntas superpoderosas. O que eu quero, como eu vou fazer esse primeiro passo e quando que esse passo vai estar pronto. Isso nessa meta que vai de um dia para o outro, aquela coisa curtinha. A meta de curto prazo, a mini meta, a meta em direção à meta final, que é o objetivo. Eu falo que se você não criar esse caminho, é como se você entrasse numa estrada, eu quero ir para Ribeirão Preto, e eu entro na estrada, saindo de São Paulo, por exemplo. Só que é como se você entrasse numa estrada sem placa nenhuma. Mesmo e sem Waze. Sem Waze, não tem Waze, placa, não tem nada. Não tem placa, não tem Waze, não tem nada. Não tem posto de gasolina para você parar para perguntar, não tem nada. É uma estrada onde você vai. Mesmo você sabendo que a estrada chega em Ribeirão Preto, vai chegar um certo momento que você vai falar assim: será que eu estou no caminho certo mesmo? Quanto tempo será que falta para eu chegar lá? Então, se você cria essas mini metas e você vai dando esse passo, é como se você estivesse numa estrada com Waze, com placas, e você sabe... com posto de gasolina, para você perguntar. Aí, por quê? Você vai chegar assim e falar assim, pô, conquistei esse passo. Opa, já cheguei, já andei 50 quilômetros. Opa, já andei mais 100 quilômetros. Essas mini metas são as metas que vão te motivar a você chegar no objetivo ou na meta final. Então, isso é muito importante para que a pessoa possa realmente saber que ela está indo na direção certa e no tempo ideal para que ela faça isso. Porque as 3 perguntas que vão definir essas mini metas é o que eu quero, como eu vou fazer, quais são as estratégias desse primeiro passo e quando eu vou ter feito isso. Então, nesse sentido, é importantíssimo a pessoa definir muito bem isso para que ela realize os objetivos dela. Nesse caminho para lá, Wanda, também pode acontecer o seguinte: tudo bem, eu defini estratégias, só que eu estou percebendo que faltam habilidades para mim. Olha, eu percebi que eu preciso ter mais organização, que eu preciso ser mais assertivo, que eu preciso ter uma boa comunicação. Então, essas habilidades que também no caminho até o seu objetivo, você vai trabalhando e aí eu acho que até o seu objetivo. Diga. Acho que esse como, né, que acaba respondendo a isso. Como eu vou fazer? Peraí, eu olho para aquilo e penso, mas está me faltando habilidade aqui. Né? Se eu fosse mais, a pergunta boa para isso é assim, se eu fosse mais o que eu já teria realizado esse passo aqui. Se eu tivesse mais o que? Se eu fosse mais o que? Aí esse passo você realiza. Eu gosto aí a pessoa identifica, ela identifica esse mais e ela vai buscar talvez outras pessoas para que ela desenvolva isso. Aí vamos voltar lá para a PNL e buscar modelos que a gente possa inspirar, para que a gente possa perceber padrões de comportamentos melhores, que eu ainda não tenho, mas que essa pessoa que tem excelência tem, para que ela realize o objetivo. E sonho, a diferença, a gente tem a meta que é o caminho, é a jornada, o objetivo é o ponto final. E o sonho, o que é? É algo que você quer, é algo que você quer muito, só que não tem estrutura. Ele não tem tempo e ele não tem estratégia. Por isso que a maioria das pessoas sonham e não realizam. Porque ela pensa, ela quer muito aquilo, mas ela não pensou como ela vai fazer e quando ela vai realizar aquilo.
Então, o sonho é algo que muitas vezes fica só na cabeça da pessoa. É uma pena. É correto dizer, então, que é um desejo. Ah, eu É um desejo desejo. aquilo, eu É uma desejo coisa que eu muito. desejo, eu quero muito, é um sonho meu, é um sonho meu. Mas, Mas mas, eu não criei estratégia e eu não coloquei um tempo para fazer. Quer dizer, eu não tive um carinho suficiente de sentar e organizar um processo para que esse sonho se realize. Então, quando a gente pensar em meta, um sonho, tem um sonho? Ótimo, transforma num objetivo. E agora vamos para as ótimo. metas para que eu chegue lá. Tem 3 perguntas aqui, eu vou apertar. Vamos lá, vamos lá. Ah, é verdade, a Nerícia estava dizendo aqui que tem que ser maior que uma vontade, muito maior. Tem que ser Um muito maior, desejo muito Nerícia. grande. Você tem que querer muito. E a partir daí, colocar isso em ação, sem dúvida. Ô, A Vi, acho Michelle que antes que Rabonai você... Master mais É. coach infalível. Sem Ai, dúvida. não, Sem Ô, Vi, dúvida. mas eu queria pegar esse gancho, desculpa te Diga. interromper, esse gancho do desejo que ela colocou. Eu Ah, acho que a gente comentou na segunda-feira, quando eu estava falando de valores, e acho que você podia dar uma reforçada nisso também, nossa, porque a super gente precisa importante. dos nossos valores para que tudo isso aconteça, né? Sem Para dúvida. que a Se você coisa... tem um objetivo, se você tem um objetivo, você tem que saber que você ganha em realizar esse objetivo. Qual é o Uhum. valor que tem você realizar isso? Porque eu vejo muita gente querer um objetivo e às vezes o objetivo não é da pessoa. É um objetivo para Nossa, isso é muito agradar o... comum. É comum, agradar o pai, É. agradar o marido, agradar a esposa, agradar o filho agradar o pai. Quer dizer, não é um objetivo seu, é um objetivo que não tem valor para você. Teria para outra pessoa você realizar esse objetivo. Cuidado com isso. Porque muitas vezes, Uhum. se alguém já passou por isso, é até bom a hora da gente fazer uma reflexão. Em algum momento, muitas pessoas, a maioria já aconteceu isso. Você tem um objetivo, você realiza e não sente nada. Por quê? Porque aquele objetivo não era valoroso para você, não tinha um valor, o que você ganhava com isso não era algo importante para você. Então, E toda vez que muitas você... vezes gera um sofrimento, né, nesse processo, porque não tem valor nenhum, Não é tem, doloroso até não tem para valor, como conquistar. não tem valor, não tem motivação. Eu falo que o É. valor que tem por trás da meta é o seu combustível para você realizar. Como a Nerícia está dizendo aqui, é muito mais que uma vontade, sem dúvida, porque aquilo, você realizar esse objetivo, o que eu ganho com isso? O que isso vai ser importante para mim realizar? A hora que você acha esse valor, que tanto a gente conversou sobre valores, Wanda, quando eu Sim. acho o valor por trás dessa meta, isso vai fazer com que eu chegue em Ribeirão Preto em 2 horas, Rápido. se deixar. Porque isso aqui é muito importante para mim. Quer dizer, tem muita É. importância eu realizar isso. Isso tem valor, isso é importante para mim. Então, toda vez que você tiver um objetivo, a primeira pergunta é: o que eu ganho, eu conquistando isso, isso é importante para mim. Porque, de E aí repente, acho que você... cai Diga. a importância da gente ter esse conhecimento, né? Porque acho que a grande maioria das pessoas não tem ideia de como essa estrutura funciona, Sem né? dúvida. Passa uma vida inteira frustrado, acreditando que é incapaz de conseguir aquilo que deseja ou que sonha, porque não tem o conhecimento suficiente para estruturar isso, que é uma estrutura lógica, né? Sem Não dúvida. tem essa informação, né? Sem dúvida. Eu vou apertar perguntas, tem. Depois Vamos eu lá, quero voltar. Me lembra, se eu esquecer, da gente lembro. falar assim, que a gente está falando de objetivo e muitas pessoas acabam não realizando objetivos porque começa a culpar. A culpa é uma Uhum. coisa muito comum, então me lembra disso. Deixa eu Tá, apertar as eu te perguntas lembro. aqui. Olha lá. Egoísmo pode ser um padrão de comportamento? Pode. A Boa Flávia está pergunta, perguntando. doutora Boa Flávia. pergunta, Flávia. Pode sim. Pode ser um padrão que você aprendeu e você está Uhum. repetindo. E se você percebe que se você for egoísta com uma coisa só, não é um padrão. Mas se repetir em outros aspectos, você tem que ver se é padrão. Porque às vezes, por exemplo, eu não sou egoísta, mas eu não gosto muito de emprestar meus livros, por exemplo. Vou emprestar para você, tá, Pri? Minha enteada daqui. Minha enteada daqui. Para você, empresto. Algumas Mas, poucas pessoas têm esse privilégio, né, Viviane? para eu vou emprestar. Mas assim, eu sou egoísta em um aspecto da minha vida, tudo bem. Agora, se eu começo a perceber que eu sou egoísta em vários aspectos, pode ser um padrão de comportamento, sim.
que você aprendeu ou você viu alguém. Geralmente os padrões eles são aprendidos mesmo, né? A gente aprende É, com alguém, a gente é. viu e a gente E repete o acaba padrão. imitando, vai reproduzindo. Sem dúvida. Eu queria fazer um Vamos. comentário, Vi, que eu acho muito legal essa questão dos padrões. O Neil costuma brincar comigo, principalmente que estou mais perto dele lá no INEX. Às vezes a gente está passando por uma situação e ele fala assim: vamos ver o que minha bola de cristal vai me dizer sobre isso. Ah, Porque ele é tão especializado em reconhecer cuidado padrões que você consegue sensorial, prever. sem Aí você dúvida. consegue prever, né? Então, às vezes você está num relacionamento, tem uma amizade com alguém, você já sabe, você consegue prever o que ela vai fazer, prever como ela vai agir, como ela vai pensar, a partir do momento que você olha com esse olhar, deixa eu entender o padrão, como ela funciona, né, Vê? Se você começar a detectar padrão de comportamento, e eu falo muito assim, o coaching, ele te torna especialista em comportamento humano. Então fica muito fácil Sim, você ler o outro, porque você começa a isso, essa é a observar palavra, ler as demais, pessoas. ler as pessoas. Ela É, faz aquilo, ela fez de novo, você começa a perceber os padrões. E parece que você tem uma bola de cristal. A é, pessoa vai falar assim, eu já cheguei muitas vezes, não é uma vez só, Wanda, da pessoa fala assim, mas como você sabia que ia acontecer isso? é. Por quê? Porque é óbvio, porque a pessoa já fez isso, já fez de novo, já fez de novo. Aquele é o padrão dela, ela vai repetir o comportamento. Então, começa a observar. Primeiro, vamos começar a fazer uma análise na gente. O que a gente está repetindo de padrão? Que fala assim, poxa, qual é o teu padrão comportamental em relação a dinheiro? Vamos falar de dinheiro? Sim, sim. Qual é o seu padrão comportamental em relação a dinheiro? Você está sempre no vermelho? Você é absolutamente desorganizado em relação ao seu dinheiro? Você Endividado, tá você está sempre sempre endividado? endividado? Você compra e não pensa antes, não tem uma organização. Você compra antes de ter o dinheiro. Isso é um padrão de comportamento em relação a dinheiro. Ou É, não? Eu tenho, meu padrão de financeiro é só prazer, prazer, prazer. Não, meu padrão financeiro não é esse, é segurança. Então, eu tenho uma organização com dinheiro, eu penso no futuro. Hoje em dia, muito importante, hoje tem muita gente que vai acabar fazendo essa reflexão pelo que a gente está vivendo. Porque essa situação vai sim. mudar padrões. Se a gente perceber, um monte de padrões vão ser mudados com o que a gente está passando na pandemia. Padrões de compra. Todo mundo é muita gente, mas Mas a maioria das pessoas vai mudar padrão de comportamento em relação à compra. Vai ver que comprava coisas que não precisava, que não tinha valorizava uma coisa que não era importante. E hoje vai falar assim, não, o meu dinheiro aqui eu vou investir em algo que me dê retorno. Então, E isso se reflete em outras áreas, né, Vi? Relacionamento amoroso, área profissional, é em tudo, né? Você pegou um sem exemplo dúvida. do financeiro, Relacionamento mas é em todos os em aspectos. todos, amoroso com aquela pessoa que É, fala assim, eu sempre escolho um tipo de pessoa para me relacionar. Isso é padrão. Mas não é padrão da pessoa, é é. seu. Não é a pessoa que tem Boa! culpa. A pessoa não tem culpa, é você que tem o padrão, né? Você que escolhe a dedo aquele Olha pra padrão. você, né? Olha pra você aí que tem alguma coisa. Para de culpar o outro, porque não É. dá, não. Vamos lá, vamos mais perguntas aí. Lembra da culpa, hein? Você tem que falar da culpa. Tá bom. Como identificar sentimentos que possam estar atrapalhando na obtenção de objetivos? Bom, Aí é Flávia, sentimento, né? você tem que perceber dentro de você. Primeiro você tem que fazer uma reflexão. Você conseguiu dar aquele passo daquela meta? Quando você chegar nessa mini meta que você traçou, sei lá, se você vai dar 15 dias, 30 dias, 40 dias, sei lá, 2 meses, não importa. Essa é a tua mini meta. Você chegou lá, você tem que fazer uma reflexão. Chegou na data que você colocou a sua mini meta, você vai perguntar assim, eu consegui? Parabéns, cumprimente você mesmo e continue no caminho. Eu não consegui? O que eu aprendi com isso? Eu não consegui. O que eu aprendi com isso? Essa é uma grande oportunidade de eu desenvolver o quê? Uhum. Provavelmente tenha faltado alguma habilidade para você. Então, o sentimento, ele vai vir de você falar assim, eu estou no caminho certo? Isso você pode fazer, essa pergunta para você, eu estou no caminho certo? Ter esse sentimento interno, mas fazer uma análise se você conseguiu. Está faltando mais alguma habilidade? Eu gosto muito de, em vez de falar de habilidade, e é um termo muito mais fácil para todo mundo, é falar assim, se eu for mais o quê, eu chego mais rápido até o final dessa meta. Se eu for mais o quê?
E quando você faz essa pergunta, na hora já vem uma habilidade. Vem a resposta. Na hora vem a resposta para que você possa continuar desenvolvendo uma habilidade, potencializar uma habilidade para você realizar o objetivo. Então, sem dúvida... Eu acho que tem um componente interessante aí, que você pode complementar muito bem, que é a questão da verificação ecológica, né? Eu sei que tem muita gente que é pratista, tem muita gente que não é. Sim. Porque quando a Flávia fez essa pergunta, eu me remeti a um objetivo meu, numa época que eu tive, e que no processo eu tinha sensações que me incomodavam. E eu percebi que faltava ecologia no que eu estava fazendo. Faltava uns ajustezinhos. Quando eu fiz esses ajustes, esse sentimento que na época não era bom, né? No caso, ela pode estar falando de bons sentimentos, mas no meu caso não era. Então eu falei, opa, estava faltando um ajuste aí no objetivo. Às vezes está batendo em algum valor importante, parece que você... Que eu não tinha pensado, né? Que não me veio. No começo, né? De repente você Isso aí, maravilhoso. Sem dúvida, pode sim, sem dúvida. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Quais livros recomendam sobre o assunto? Ixi, Matheus, tem muito livro, tem muito livro. Sobre coaching tem muito livro, sobre comportamento tem muito livro. Depois eu deixo para vocês na descrição. Nós vamos colocar essa live depois lá no YouTube, no canal do YouTube. Aí deixa que eu escrevo alguns livros. Eu gosto muito, como a gente trabalha com coaching e programação neurolinguística, eu gosto muito dos livros do Joseph O'Connor. Qualquer livro do Joseph O'Connor, eu assino embaixo. Tem um que, para mim, a minha paixão é o livro que eu vou emprestar para você, que é o Como o Coaching Funciona. Esse livro é fantástico para quem gosta de psicologia, tá? É um livro que trata o coaching com psicologia, um livro fantástico que chama Como o Coaching Funciona. Mas depois, Matheus, eu deixo uma lista de livros, prometo fazer isso lá no canal do YouTube do INEX, tá bom? Vamos lá? Tem mais pergunta? Tem. Não. Existe alguma ferramenta que minimize os impactos de fatores externos não tão confortáveis? Controláveis. Controlável. Existe. O que você não controla, você não pode sofrer. Existem algumas técnicas que eu posso fazer o seguinte, Nerícia. Quando você vai criar um objetivo, você tem que pensar em 3 fatores. O que depende de você. O teu objetivo, às vezes, tem alguém inserido nesse objetivo, na realização dele. Você depende de alguém. E tem um fator externo. Pode ser que aconteça alguma coisa que não está na sua mão. E aí, por exemplo, eu quero casar. Então, primeiro, o objetivo é meu de casar. Só que eu dependo de outra pessoa. E se eu vou casar, eu também dependo de organizar esse casamento. Pode ser que chova. Esse fator externo eu não controlo, certo? Então, primeiro, o que eu posso fazer? Isso está na minha mão fazer. Segundo, eu quero casar com alguém, como o meu objetivo isso tem muito a ver com liderança também, às vezes você tem que motivar alguém a fazer alguma coisa. Então, como eu posso motivar essa pessoa a realizar esse objetivo comigo? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro, que não controlo. Se chover, qual é o plano B? Então, criar plano B, então, o que não está no nosso controle, primeiro, não sofra. Você não pode sofrer por algo externo, mas você pode pensar, se não der certo isso, qual é o meu plano B? O que eu posso fazer? Alternativas, né? Uma alternativa nova. Sempre eu gosto de ter uma alternativa. Ou potencializar ainda mais de habilidades. Mas assim, se isso aqui não funcionar, como que eu faço isso? Eu prefiro ainda, antes de criar plano B, eu me garantir de todas as ferramentas, em potencializar todas as habilidades e trabalhar tudo que possa me impedir de realizar esse objetivo. Então, aí eu entro no seu ramo, Wanda, que você faz isso tão bem, trabalhar, às vezes, algumas crenças limitantes, sem dúvida. Sim. Porque se tiver alguma crença que vai me limitar, aí em algum aspecto eu não vou realizar aquele objetivo. Agora, o que eu não controlo, a única coisa que você não pode fazer, Nerícia, é se sofrer por causa disso. Né? Você não pode sofrer. Aí ela fala assim, mas nesses casos são previsíveis, certo? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes vem imprevisto no meio do seu objetivo.
Gente, mais imprevisto que a gente está vivendo. É isso que eu ia falar, essa pandemia, alguém previu algo nesse nível? Então, Né? a gente está vivendo uma coisa que se a gente contasse para alguém há uns 4, 5 meses atrás, eu ia falar, você está pirando. E aconteceu. Imagina, Né? Então, o que a gente tem que fazer agora? É hora da gente se munir de habilidades. Como que eu vou sair dessa? O que eu tenho que fazer? E criar essas alternativas que você está falando, né? Se isso aqui que eu estou fazendo não funcionar, o que eu vou fazer a partir de agora? O que me falta? Né? O que eu aprendi com tudo isso que aconteceu na pandemia? O que eu aprendi com isso? O que eu estou tendo como resultado em relação a isso que está acontecendo? O que eu aprendi? E essa é uma grande oportunidade de eu desenvolver o que em mim. Porque a única coisa que eu posso mudar, a única coisa que sano, são, passível, né, de mudança. Passível de mudança sou eu. Eu não posso mudar o outro. O que eu posso fazer é motivar essa pessoa. Isso é uma grande ferramenta de líderes, motivar o outro. E eu posso criar uma situação, um plano B, C, D, etc. Mas quanto mais você se preparar para a situação, quanto mais você se preparar para essa mini meta que você vai fazer, menos chance você tem de... Pode acontecer algo imprevisível, tudo bem, mas mais preparado você vai estar. O impacto, né? Você minimiza o impacto disso em você, né? Você minimiza o impacto, sem dúvida. Você vai sofrer menos. Não é que vai... Pode ser que venha algo externo, mas você vai sofrer menos, porque você vai estar mais preparado para lidar com isso. E se você sofrer, você pode... Gente, não é porque a gente trabalha com isso há tanto tempo... Você nunca sofreu, você não sofre, Wanda? Imagina. Não, eu sou uma ser humana evoluída, eu não sofro nada na minha vida. Mas a gente consegue, claro. A gente consegue lidar com uma perda, com alguma coisa, de uma forma mais rápida. Então, você consegue absorver aquele impacto de uma forma mais rápida e já providenciar novas alternativas. Eu acho que uma palavra que define bastante, talvez ajude isso, é focar na solução, né? Você foca em como resolver aquele problema. Vamos entrar então. Eu já falei da culpa. Então, a Nerissa fez aqui, muda o objetivo. A maioria das vezes, Nerissa, eu vou dizer assim, não troque de objetivo tão facilmente. Tá? Porque mudar de objetivo é sinal, às vezes, de fraqueza. A não ser que você perceba que aquilo realmente não tem valor nenhum para você, que você já usou todas as estratégias possíveis, aquilo não cabe mais no seu caminho. O que eu vou te dizer, Nerissa, não muda o objetivo, muda as estratégias 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes, TOTS. Quem fez practitioner, você já fez? TOTS. Não deu certo essa estratégia, teste, operação, teste, saída, teste, operação. Essa você faz assim 1 milhão de vezes. Agora, mudar o objetivo é só se realmente falar assim, isso aqui não tem mais sentido para mim, isso aqui não tem mais valor. A última, eu não gosto de gente que toda hora muda de objetivo. Isso é falta de perseverança, de persistência. Falta recursos para essa pessoa, né? Falta recursos para ela continuar, habilidade. Só falta habilidade, não desiste tão fácil assim. Só perceba quais as habilidades que estão faltando para você realizar isso. Aí a gente consegue ir num caminho um pouco mais acelerado no caminho do objetivo. A gente estava falando de culpa, e a gente está falando de objetivo e tal. Muita gente começa, quando vai fazer um objetivo, falar, não deu certo por causa do fulano, não deu certo por causa disso, não deu certo por causa... Quer dizer, arruma uma desculpa, e vem da mesma palavra, né? Olha lá, culpa e desculpa. Desculpa. Aí arruma uma desculpa, cuidado com isso. Todas as vezes que você culpar o outro, dentro de você dá a sensação que você resolveu, mas você não resolveu. Você simplesmente jogou a responsabilidade para o outro. Daquele alívio, ai, que alívio, não fui eu, né? Foi o outro. Só alívio. Dá um falso alívio de que você resolveu. Só que isso, e eu falo muito isso eu amo dentro de todo coaching, que ele é sistêmico, que ele tem ferramentas para todos os aspectos da sua vida. Um importantíssimo é o de adversidade. Porque o que o coaching de adversidade faz? Ele amplia a sua maturidade, ele faz com que você se torne mais maduro. Quanto mais maduro você tiver, mais você coloca, não culpa, mas a responsabilidade para você, e a hora que você traz a responsabilidade de você resolver as coisas, mais habilidade você desenvolve de resolver, mais hábil
você está para cuidar da sua própria vida. Então, Eu acho que dá fantástico nesse aquela sentido. sensação de controle, né? Eu controlo, Eu né? É controlo minha a situação, responsabilidade. eu faço, É, eu controlo, é é, minha responsabilidade. Então, duas sim. coisas que eu vou dizer para vocês assim: nunca culpe o outro e nunca justifique. Se você receber um feedback, ouça. Pode ser que você não use o feedback para evoluir, pode ser uma decisão sua, mas ouça. Porque tem muita gente que ouve o feedback e na hora rebate. E quando você faz isso inconscientemente, também dá a sensação de que já me livrei desse, já me livrei Sem desse problema. refletir, né? Já rebate Sem, sem refletir, né? e aí a pessoa não amadurece, ela não cresce, ela não evolui. E o que faz você evoluir, o que faz você crescer, o que faz você se desenvolver, é você pegar e fazer o que você disse, buscar solução. Como que eu resolvo isso aqui? É criar uma É. máquina de resolver problemas. Como que eu De enxergar faço para possibilidades, né? Enxergar ampliar possibilidades. possibilidades, ampliar recursos em você, desenvolver habilidades para você realizar aquilo. Então, como que eu resolvo isso? Tipo assim, como que eu chupo essa manga, né? Numa linguagem bem simples. A Ó, tá manga aqui. tá aqui, eu não A posso me manga tá livrar aqui, dela, eu não né? posso jogar essa manga para o outro, entendeu? Ela veio para mim, entendeu? Ela veio para mim. Às vezes é do outro, mas às vezes também não compra o problema do outro o tempo inteiro. Mas se você puder ajudar, ótimo. Agora, quando o problema é do outro, né? Entendeu? Porque Mas quando a gente pensa em padrão, acaba se tornando um padrão também. Ah, eu tentei, mas não mas consegui. não Eu consegui. tentei, mas não deu. Ah, eu tento. E como se o mundo estivesse contra você, né? Como se É. O nada, tudo acontece para vitimismo, o outro. sem É, dúvida. O exatamente. vitimismo é sinal de maturidade. O vitimismo é um É. sinal de maturidade. Você é vítima das circunstâncias, vítima do outro, é o outro que fez para você, etc. É bom, sim, a gente fazer o limão à limonada, sem dúvida, Edna. A gente resolver assim, ó, como que eu resolvo isso? Quanto mais você criar esse mecanismo de pensar em soluções, quanto mais você pensar que habilidade me falta para resolver isso aqui, aconteceu um problema na tua vida, uma solução, a gente está enfrentando um problema complicado, Sim. é a hora da gente falar assim, essa é uma grande oportunidade de desenvolver o que em mim agora, o que eu preciso desenvolver em mim, para que eu lide com essa situação melhor. Então, sem dúvida, isso faz com que É. você, através dessa autorreflexão, você fala assim, não, isso aqui tá para eu vou resolver, isso aqui é eu que vou resolver, isso aqui eu posso motivar o outro. Então, esse negócio de eu pensar em três aspectos, o que é a minha parte fazer, o que é a parte do outro, eu posso motivá-lo a realizar isso, e é uma situação que eu não tenho controle, plano B ou habilidades para que eu lide de uma forma diferente em um outro aspecto, sem dúvida. É. Posso ir mais Porque tem essa perguntas? questão. Vamos lá, vai. Pode. Não, vamos lá. Não, Não, vai. eu queria dar uma concluída assim que eu acho importante também. Essa questão assim, essa coisa do vitimismo, de eu achar desculpas, mas o resultado é seu, né, Viviane? Ah, O resultado você pode continua sendo culpar quem seu, for, você pode pôr a culpa em quem você mas quiser. o A resultado é vida é seu. sua. A vida é sua, É, o resultado que você vai é, ter é todo seu. é o que a gente Então eu estava posso falando. culpar quem eu quiser, mas sou eu que vou viver aquele resultado diariamente, independente de em quem eu coloquei a culpa, o resultado é completamente meu. O sucesso maravilhoso é meu também, mas o fracasso também é meu. Então, não O tem Kleber, lógica, mas a gente sabe que acontece muito isso, com certeza. né? A Fabiana estava falando sobre isso. Se você teve sucesso, parabéns, O é mérito mérito é seu. seu. Se você teve fracasso, parabéns, o mérito é seu também. O Kleber está pondo assim, e se o Exatamente. outro não se motiva? Se o outro não se motiva, bom, primeiro tem que fazer o seguinte, Kleber, a pessoa só vai se motivar se você usar um critério importante para ele. Ele tem que ter valor para realizar aquilo. Então, se você quer que uma pessoa se motive, isso é uma boa dica para líder. Se você quer que a pessoa faça alguma coisa, aquilo tem que ter valor para a pessoa realizar. Vai ser o combustível dele. Então, descobre o critério que faria essa pessoa se motivar. Agora, se de forma nenhuma a pessoa quer se motivar com aquele objetivo, aquilo talvez não seja um valor para ela. Aí você tem que potencializar habilidades para você realizar isso. Ou você continua contando com essa pessoa nesse teu objetivo, ou você fala, não, essa pessoa realmente não quer, não é o objetivo dela, esse é o meu objetivo,
E que eu aprendi com isso? E essa é uma grande oportunidade de eu desenvolver o que em mim. A partir de agora, cai, não contar mais com ela, entendeu? cai bastante naquela história, acho que na segunda eu comentei um pouco sobre isso também, né? Às vezes eu quero impor um valor meu para o outro, eu preciso conhecer o outro para entender o que o motiva, eu preciso ler essa outra pessoa, porque senão eu vou colocando valores para ela que não são dela, são meus, e isso não vai São motivar meus, mesmo. não vai motivar nunca. Se eu for com os É, meus valores, querendo que a pessoa faça alguma coisa que seja importante para nós, não vai dar certo. Você tem que entender o isso valor aí. do outro para que ele se motive junto com você a realizar isso. E isso demanda alguma energia, né, Viviane? Eu preciso olhar para o outro, eu preciso entender o outro, eu preciso conhecer esses valores. E às vezes as pessoas não querem ter esse trabalho e já pulam uma etapa no processo, e aí talvez é onde o fracasso reside, né? Sem dúvida. Pulei etapas, né? Demanda carinho, demanda atenção. Tem gente aqui nessa live, muita gente aí nessa live, que está nos acompanhando desde segunda-feira. Eu estou falando assim, a gente precisa buscar ferramenta, autoconhecimento, enxergar mais. Eu preciso abrir. Como a gente fala que uma pessoa tem visão, aquela pessoa tem tanta visão, ele enxerga, ele percebe tantas coisas. Por que ele percebe? Porque ele foi se trabalhando. Quanto mais você se trabalha, mais visão você tem para perceber padrão do outro, comportamento seu. Treinamento, né, Viviane? É treinamento, é treino. Sem dúvida, é treino. Comportamento seu que não está alinhado ao seu objetivo, habilidade que te falta, alguma nova ferramenta que você precisa para realizar aquele objetivo, às vezes interna ou externa. Sim. Você tem que estar conectado com você mesmo o tempo inteiro para você perceber isso. Vamos lá, mais perguntas? Vamos lá. Então vamos lá, peraí. Qual é a relação de desejo e necessidade? Então, o Narciso, gente. Assim, Narciso, ó, o Neto, que querido. Que bom vê-lo aqui. Então, por exemplo, o desejo, ele pode... A necessidade você aspira, é algo que você realmente quer. O desejo é algo que dura um tempo e depois acaba. A necessidade é efêmero. É algo... O desejo, talvez... O desejo, ele vai fazer você conquistar aquilo. E a necessidade é algo assim, eu preciso. Agora, se a gente pensar, e aqui, Narciso, é uma boa pergunta sua, se você não suprir necessidade básica na sua vida, e aí a gente fala de pirâmide de Maslow, depois se vocês quiserem estudar um pouquinho de pirâmide de Maslow, se você não suprir necessidade básica, você não consegue buscar algo, um sonho, um objetivo maior. Algo maior, né? Porque você já pensou, uma pessoa que está passando fome, se o comportamento dela vai ser o melhor que tem trabalhando? Se ela vai realizar algo da melhor forma possível? Se ela está passando fome, ou se ela tem que pagar o aluguel dela, ou se não suprir necessidade básica de comida, de habitação, ela não... Olha, uma pergunta que vai te responder isso, Narciso. Todo comportamento indesejado, ele é gerado de uma necessidade não satisfeita. Então, se você não suprir necessidade básica, você não consegue almejar algo maior. Por exemplo, você não vai poder estar fazendo uma grande reflexão sobre a sua vida, tal, se você não suprir necessidade básica. Eu não sei, Wanda, você é psicóloga, você vai me dizer uma coisa. eu falo isso, assim, mas eu não sei, eu acho que eu observei muito isso. Você vê, o índice de pessoas que têm depressão de uma pessoa que está passando fome é muito menor do que uma pessoa que já supriu necessidade básica. Porque ela tem que sair correndo, ela não tem tempo de refletir se a vida dela está boa ou está ruim, se ela está sendo feliz ou não. Ela tem que comer, Então ela nem percebe se ela tem ou não. Ela não percebe. Então, o índice de pessoas com depressão é menor quando a pessoa tem menos condição de vida, porque ela tem que sair para comer. A gente fala como mãe muitas vezes, a gente fala, eu não posso ficar doente. Eu não posso ficar doente porque senão eu não consigo prover alimento para minha família. Então, nem gripe a pessoa às vezes pega, porque o objetivo maior, o valor por trás disso tudo é tão maior, que é suprir a vida, que é gerar vida, porque o alimento traz isso, né? Mas está corretíssimo, é por aí, sim. Por isso, Neto, eu só vou conseguir desejar algo, almejar algo, se eu tiver pelo menos
Olha, necessidade básica tem que estar suprida, necessidade psicológica, um próximo passo também, eu tenho que começar a pensar em suprir algumas autoestima, alguma coisa, porque se eu não tiver autoestima, eu Sim. também não consigo realizar o objetivo. Então, é a hora que a gente também... É bom fazer uma reflexão na pirâmide de Maslow, porque se eu também não suprir autoestima, como que eu realizo o objetivo se eu não acredito em mim? Então, eu vejo muita gente, Wanda, parar no sonho, porque assim, nem adianta eu pensar nisso, é só um sonho meu. Porque Isso não é para autoestima, mim, isso não é para isso é mim, para os eu outros. nunca vou conseguir fazer isso, a autoestima da pessoa não está num lugar adequado para que ela realize objetivos. Então, né, Nem para Cris, que ela às vezes dê o primeiro passo, né? O primeiro nem, passo precisa ela de nem se acreditar um mexe. pouquinho. É É, assim, é um isso aí, sonho, mas é assim, perfeito. algo que só passa na minha cabeça, é algo que eu não vou atingir nunca. E a pessoa não É, estrutura isso porque começa a faltar algumas necessidades básicas, e básica que não vai conseguir impede, né? mesmo, e até de autoestima, de autoconfiança, de segurança, etc. Ai, Neto, adorei sua pergunta, adorei te ver aqui. Um beijo, Eu querido. também. Vamos lá. Eu ia Tem até, mais? tem mais pergunta? Ah, então vamos lá. Que eu ia te perguntar, porque você pegou esse gancho do que impede, né? Aí E eu depois a ia gente fala. falar, perguntar isso, o que que impede de alcançar, né? Luciana pergunta se a gente tem intenção de ter um treinamento à distância. Luciana, não é a nossa intenção, porque aprender PNL de longe seria algo que faltaria muita informação. A experiência é muito subjetiva. Eu acredito que você pode até aprender a técnica, mas utilizar isso num sistema, eu não consigo. A Quem acredita? vivência, né, Vi? A vivência A faz. Você já pensou vivência. fazer? Quem está aqui com a gente fez DL. Você acredita que um DL daria para fazer à distância? Um practitioner mesmo. Perde muito a qualidade de você pensar com a cabeça do outro, ter uma pergunta respondida na hora, né? Porque às vezes A a tua troca, reflexão, né? a troca de A troca que experiência. existe é É, fantástica. eu penso assim, o Neil é uma pessoa que preza muito por excelência, Wanda. Muita gente já pediu para Ele ele fazer sabe. practitioner em módulo, ele não faz. Isso que eu ia Ele falar, nem modular ele faz, porque nem ele não modular, acredita porque ele não no acredita resultado. no resultado. Se É, ele não fizer algo que e ele é não verdade. acredite num resultado 100%, onde a pessoa se transforme. Aliás, se você pedir para o Neil fazer palestra, ele já não faz. Porque ele fala assim, palestra informa, mas não transforma. Eu gosto de Não muda transformar. ninguém. Não, ele fala assim, Palestra não muda ninguém. É. ele fala assim, informa, mas não transforma do jeito que eu gosto, que a pessoa entra de um jeito. Quem está aqui nos acompanha fez DL, entra de um jeito, sai do outro, fez practitioner, entra de um jeito, sai do outro, fez master, entra de um jeito, sai do outro, fez hipnose, entra de um jeito, fez coach, entra de um jeito, qualquer curso nosso, a gente sabe que a pessoa vai entrar de um jeito e vai sair. Ponto A e ponto B dela vai estar completamente diferente, E né? eu acho que a Então, questão que dos próprios head trainers, né, o cuidado que se tem com cada pessoa que está ali dentro, acho que atendendo a individualidade de cada um, a questão de cada um, eu acho que tem coisas que nada substitui, né, esse cuidado que o presencial oferece, né? sem Eu dúvida. particularmente Eu compacto penso, da... eu penso, eu sei que o mundo está mudando, as coisas vão mudar, mas eu acredito que se você, uma experiência subjetiva, sem um grupo onde você aprenda com a experiência do outro, quantas pessoas já pediram o para o Neil, contexto, né? sem o contexto, sem conteúdo, sem resposta, quanta gente já pediu para o Neil até fazer curso, né, em várias regiões, ele já não quer isso, ele gosta da mistura de culturas, das pessoas junto para A poder troca trocar que isso, a traz é troca. riquíssima, né? É riquíssima. A Patrícia aqui pergunta o que Respondemos a precisa. pergunta? Eu espero que eu tenha respondido. A É, Patrícia perguntou o que precisa para fazer o practitioner. Nada. Não é requisito de nenhum só curso. vai, Só só ir vai. mesmo, tá? Para o practitioner não É. tem requisito nenhum. A maioria das pessoas fazem primeiro DL, mas não é requisito, tá? Você pode Uhum. fazer o practitioner sem ter feito DL. Olha lá, o Cris pôs assim, aprender PNL à distância é igual Adorei. aprender a jogar futebol por correspondência. É, nunca Mas vai é mesmo, ser né? É algo que você tem que treinar, né, Viviane? É algo que Você tem você que precisa viver. treinar todo dia, tem E que você precisa viver. Não viver, tem como. viver, viver, É. viver. O Neil fala, ler um livro de PNL sem você ter aprendido PNL
você vai aprender tudo que você não deve fazer, mas o que você deve fazer você não aprende. Então, não O tem como ganho é outro, né? Não o tem ganho como é comparar. completamente, sem dúvida. Não tem como Vambora? comparar. Tem Tem mais. pergunta? Ai, vai acabar o tempo. Wanda, Quanto hoje tempo? eu tenho 5 minutos. Deixa eu ver o que tem aqui. Gente, isso é fazer o que a gente ama. A gente simplesmente faz e esquece da vida. Estou totalmente em time. Resiliência e ancoragem podem caminhar juntas? Podem, Nerícia, sem dúvida, por que não? A resiliência é uma É um habilidade, recurso, né? pode ser desenvolvida. Pode. E a resiliência é a melhor habilidade para se desenvolver maturidade. Tá? Essa é a melhor. Acho que o coach de adversidade deve ter Trabalha isso muito resiliência o tempo forte, né? inteiro. A ferramenta para trabalhar maturidade é a Adversidade. resiliência. Tem mais aí, gente? A Jorge perguntou alguma coisa. Fiz o DL, mas não me lembro qual. Foi em Atibaia. Jorge, manda um e-mail para mim, viviane@dlatibaia ou viviane@inex, que eu te respondo que DL você fez, tá bom? Que daí eu olho no sistema, me dá seu nome completo e eu vejo, tá bom? São só quase 20 anos, né? Então não dá para saber de sem cor. dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Laiana pergunta... Olha o tempo, hein? Olha o tempo. Eu vou responder essa, depois se for alguma coisa eu respondo. As crenças de merecimento influenciam os padrões de comportamento total, completa Totalmente. Plenamente. Anota aí, total, completo e plenamente. Sem dúvida. Wanda, as crenças influenciam tudo. As crenças influenciam tudo, os comportamentos influenciam nos resultados. Não tem como uma coisa não... A gente falou de valores... Coexistem, né? É uma coisa ligada à outra. Foco, concentração, tudo que a gente falou durante a semana toda, respiração, tudo. Uma coisa está ligada na outra, não tem como você trabalhar... E tudo faz parte de um sistema... Então, eu ia até te falar isso, eu não sei se você pensou nessa ordem quando você foi lançando as lives, mas as coisas vieram se encaixando, né? Eu não pensei, porque, Wanda, as coisas são, elas são elas funcionam sistêmicas, né? Elas são sistêmicas, então quando você trabalha uma coisa, você trabalha outra. Eu sou muito, assim, a formação ela é completa, ela é perfeita, você vai trabalhando... respiração no curso de renascimento, foco na hipnose, crenças no master, o TE trabalhando muitos valores, o coaching trabalhando comportamentos, objetivos, tal. Quer dizer, cada um vai trabalhando assim. A Gabi, vamos fazer a segunda parte? Olha, a Wanda está muito afim de continuar esse eu tô adorando essa coisa de live, adorei, porque eu vejo as pessoas, vejo a Viviane, interajo com as pessoas, tô achando ótimo. Sem dúvida. Dani, querida, fez o coaching comigo, te amo de paixão. Muito bom ter... Gente, tem tanta gente querida aqui. Quero mandar um beijo a todos vocês. A gente não vai ter muito tempo, Wanda vai encerrar. Eu quero te agradecer muito de você ter me acompanhado. Você sabe que você pode contar comigo sempre, né? E a gente vai continuar assim nesse caminho aí. A gente vai trazer mais coisas aí. Bater papo é com a gente mesmo, né, Wanda? Ainda mais um assunto que a gente ama. A gente adora, né? O problema é que a gente fala demais. A gente fala demais e não vê o tempo passar. Mas eu queria agradecer... Queria agradecer também a audiência, a galera que esteve com a gente, quem fez DL, quem não fez, quem já fez practitioner, quem não fez, está todo mundo aqui acompanhando. Eu estou acompanhando a semana toda também, e realmente tem sido muito prazeroso. Parabéns pela iniciativa, arrasou, mandou super bem. Acho que a gente pôde levar muito conteúdo bom aí. Assim, nós vamos continuar nesse caminho. E eu sempre falo assim, evoluir é um never ending story, não vai acabar nunca. E a gente entra num caminho de evolução contínua e não quer parar. Então, eu quero mandar um beijo a todos vocês, um final de semana maravilhoso. Para pensar em tudo que a gente conversou durante essa semana. Quem não acompanhou, as lives estão lá no canal do YouTube, tá? Canal importante. Oficial, as lives estão lá, dá para acompanhar as que vocês perderam. E em breve a gente está aí com novas lives, tá bom? Beijo, foi um prazer. Fica com Deus. Beijo maravilhosa. Aqui, gente. Tchau. Tchau, galera. Saudade de todos. Beijo. Logo a gente está num abraço grande. Ai, nem me fale. Beijo. Beijo, Wanda. Obrigada. Beijo, Vi. Bom final de semana. Você também. Tchau, tchau. Tchau.